A Orlândia Rádio Clube vai ouvir agora o Dr. Carlos Roberto de Oliveira. Ele é advogado e também diretor administrativo financeiro da ARES, que é a agência reguladora de saneamento que faz o trabalho aqui na cidade de Orlândia. Doutor, nós tivemos uma reunião na última quarta-feira com os vereadores aqui da cidade e um dos tópicos que foi pontuado, a agência reguladora, ela fiscaliza, ela avalia desde serviços até investimentos da Sanor, que é a empresa que está fazendo, que está administrando o serviço de saneamento aqui na cidade. A pergunta é, os investimentos que a Sanor está fazendo, eles estão cumprindo o contrato? Boa noite, doutor. Boa noite, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui na cidade de Orlândia para conversar com os vereadores e primeiro eu vim aqui para esclarecer um pouco sobre uma reunião que ocorreu aqui na cidade no dia 27 de abril, com o Conselho Municipal de Regulação, e nós apresentamos o nosso parecer sobre o reajuste da tarifa. Esse parecer que foi apresentado, ele traz um reajuste de 19,89%. Esse reajuste ele extrapolou o percentual da inflação porque ele considera um período superior a 12 meses. Nós não tínhamos reajuste aqui na cidade de Orlândia desde novembro de 2020. Então nós tivemos aqui de novembro de 20 até março de 23 esse acumulado. Então essa ideia do reajuste, como constava até do próprio contrato de concessão, é fazer a atualização inflacionária desse período. Então 19,89 é uma reposição dessas perdas de novembro de 2020 até março de 2023. Então, com base nesse percentual, que foi aprovado agora no final do mês de abril, no dia 28, passa a ser cobrado dos usuários a partir do mês de junho. Teremos então 30 dias aqui de comunicação. E além disso, respondendo a sua pergunta, nós temos aqui como meta a agência reguladora não só fazer o reajuste da tarifa, mas sim acompanhar todos os investimentos necessários que estão previstos no contrato. Então é importante destacar que os investimentos estão sendo feitos, a agência tem acompanhado isso bastante de perto, e esse reajuste faz frente aos investimentos que serão necessários para o período. Doutor, uma outra questão que foi levantada na reunião, ainda a respeito do reajuste. Esse reajuste ele não pode ser fracionado, ou seja, até foi sugerido pelo vereador, daria-se neste primeiro momento, uma parte do reajuste, que o total seria 19,89, e daqui, por exemplo, daqui 6 meses, uma segunda parte. Isso não é possível conforme o contrato. Esse assunto foi bastante destacado em nossa reunião. E aí eu queria aqui até frisar a importância do papel dos vereadores. Os vereadores, de forma bastante nobre, têm buscado uma solução, preocupados com a situação financeira dos usuários, preocupados também aí com a questão do aumento do valor dessa tarifa. Existiu essa proposta, e foi um questionamento se seria possível ou não fazer esse fracionamento. Aí a orientação que foi feita pela agência é que esse fracionamento não pode ser feito até por falta de previsão legal. Nós temos na Lei 11.445, que é a nossa lei do saneamento básico, que estabelece, que no seu artigo 37, que o reajuste não pode ser feito mais de uma vez pelo período de 12 meses. Então, a ideia de fracionamento, de tentar dividir em 2 períodos, isso tem vedação na própria lei. O artigo 37 da Lei 11.445 veda que você altere o valor a ser cobrado do usuário mais de uma vez por ano. Então, essa ideia de reajustar agora e outra metade daqui 6 meses iria contra a lei federal e a gente poderia ter problema de legalidade depois. Durante esta reunião que nós acompanhamos nesta noite, você mencionou que a empresa Sanor, ela já fez investimentos neste primeiro período, além daquilo que pede o contrato. Esses investimentos, mais do que o contrato exige, seria então interessante para a Sanor, porque uma vez que existe um investimento, naturalmente as perdas de água elas vão sendo extintas e isso é melhor para a empresa. Sobre esse assunto, é importante destacar que nós temos um contrato e esse contrato tem metas de investimento. Então, ano a ano, nós já temos o detalhamento de quanto deve ser investido dentro do sistema. Mas o fato de haver investimento previsto no contrato não exime a concessionária do princípio que está previsto na própria Lei 11.445, que é a continuidade do serviço.
Então, é direito do usuário do município ter continuidade do serviço, ou seja, não ter falta d'água, a pressão de rede ser uma pressão adequada, a qualidade de água com base nos parâmetros de potabilidade serem cumpridas. Então, por mais que você tenha um contrato com previsões de investimento, existem obrigações legais de continuidade. Então, o que a gente tem percebido e recebemos relatórios sempre do prestador é que existe sim uma base para investimentos e que alguns estão excedendo também o que estava no próprio contrato. Mas esse excedente também tem relação com essa continuidade, que é um direito do usuário. Não é porque você não tem previsão no ano X do contrato que a pessoa vai ficar sem água na sua casa. Então, é uma correlação para que o serviço sempre continue adequado. A Orlândia Rádio Clube está ouvindo o Dr. Carlos Roberto de Oliveira, diretor administrativo financeiro da ARES, que é a agência reguladora do saneamento básico aqui na cidade. Dr. Carlos, a agência reguladora, ela apresenta uma prestação de contas dos investimentos e dos serviços da SANOR para o contratante, no caso a prefeitura, ou para a Câmara Municipal? Sérgio, essa pergunta é bem importante. A agência reguladora faz um acompanhamento bastante próximo sobre as metas do contrato. A gente acompanha de forma bastante detalhada os investimentos e relatórios são emitidos. E aí fica até o convite aqui para os nossos ouvintes que busquem nossa página na internet www.arespcj.com.br e lá poderão acessar através da aba de municípios, o município de Orlândia, com todas as informações. Então nós temos esses relatórios anuais são emitidos para o poder concedente, no caso a prefeitura, e também relatórios são encaminhados para a Câmara de Vereadores. Mas o usuário também tem direito a essas informações e todas estão disponíveis no nosso site. Eu gostaria de saber também, doutor, sobre a tarifa social. É uma tarifa especial, mais barata, logicamente. Como que o contribuinte pode acessar? Como que ele pode solicitar? Ele tem que passar por uma avaliação? Quem é que faz essa avaliação? Como que funciona? Sérgio, obrigado por essa oportunidade e destacar para os nossos ouvintes que a tarifa social é um direito do usuário que não tem condições de pagar pela tarifa completa. Como é que se acessa esse benefício? Existe uma regra da agência específica em que o usuário deve comprovar, primeiro, que ele tem um cadastro atualizado no CRAS, que é o CAD único. Então, que as pessoas procurem o CRAS, que atualizem o seu CAD único, até porque essa atualização deve ser feita a cada 2 anos. E, com base nessa atualização, depois busquem o prestador, no caso a SANOR, e comprovem que tem uma renda per capita, ou seja, por cabeça da pessoa, de cada pessoa, de meio salário mínimo. Então, em linhas gerais, fazendo o cadastro no CRAS, atualizando o seu CAD único, buscando a SANOR e comprovando sua renda de meio salário por pessoa na casa, é possível acessar esse benefício que garante metade do custo do valor da tarifa de água normal. Nós tínhamos uma inadimplência muito grande, cerca de 35%, quando o sistema ainda era gerido pela Prefeitura Municipal aqui da cidade. Como que está a inadimplência hoje? Uma vez que a empresa é privada, ela tem uma outra maneira, de lidar e de administrar. A agência reguladora, ela entende o saneamento como um complexo de obrigações e de direitos. Então, uma coisa que a gente precisa destacar é que é direito da concessionária, diante da sua obrigação de fazer os investimentos e operar o sistema, é direito dela de receber as tarifas. E aí, com base nisso, a própria Lei 11.445, no seu artigo 40, define que é possível fazer o corte do serviço de água para os inadimplentes. Então, aqui a primeira lógica é que se nós estamos aqui buscando um sistema realmente justo, é que todo mundo pague para que todos paguem menos. Quando eu tenho uma inadimplência muito alta, eu tenho um serviço deficitário ou eu tenho alguém pagando por quem não paga. E aí, então, uma questão de justiça social, a própria lei estabelece que a tarifa ela é uma obrigação mensal e vencidas 3 contas e após notificação, o serviço pode ser suprimido. Então, a ideia de inadimplência é que ela seja zero. Sabemos que temos pessoas que não podem pagar pelo serviço, essas que não podem pagar vão buscar a tarifa social, que é uma redução em 50% do seu valor. Então a ideia de justiça social é que todo mundo pague sua tarifa e quem não pode pagar a tarifa em sua integralidade, que seja beneficiada com esse aparato da tarifa social. Então a inadimplência hoje já é bem reduzida na cidade, e o que se espera é que ela seja zero, para que eu tenha realmente essa relação de direitos e deveres das partes contratantes e também o usuário.
Doutor, nós já tivemos algumas audiências e também já foi veiculado pela imprensa, rádio, rede social, e a população está bem informada que, para se perceber uma melhoria no abastecimento de água, seria necessário um período de investimentos, logicamente. E você tem uma estimativa de qual seria esse período de investimento para que a população já possa perceber uma melhoria no abastecimento de água? A Ares PCJ ela acompanha o município de Orlândia desde o ano de 2019, quando já se pensava, já se estruturava essa concessão e ainda tínhamos uma prestação local. Então a gente conhece a situação que foi bastante definida aqui e mostrada nas audiências públicas que levaram para a contratação, para a licitação, que o sistema é bastante deficiente. Temos aqui muitos problemas de setorização, não temos aqui divisão por áreas, por isso pode faltar água na cidade toda quando eu interrompo o serviço, temos problema de tubulações muito antigas, problema de tratamento de esgoto, e também de falta d'água. Tudo isso foi contemplado dentro do contrato, o município fez uma boa teve uma boa base de planejamento que levou para esse contrato. O que é normal dentro das concessões é que a fase inicial, os primeiros 2 anos mais ou menos, são os tempos ali que você tem para adaptação do sistema para que você possa ali reduzir os problemas mais graves. Mas o contrato está bem estruturado em termos de investimento e com base nisso a gente pode esperar uma melhoria no tempo bastante curto. O que eu gostaria de destacar aqui? Que o usuário, nosso ouvinte que aqui nos acompanha, quando ele tiver algum problema com qualidade do serviço, que procure a Sanor e reclame na Sanor, pegue o número do seu protocolo. E caso não tenha solução para o seu problema, ligue na ouvidoria da agência. É um telefone 0800, de ligação gratuita, que o número é 0800 77 11 445. Repetindo, 0800 77 11 445. E ainda se quiser fazer a utilização, até de uma forma mais rápida, pode usar o nosso WhatsApp, que também é o serviço da ouvidoria, que está à disposição de todos os usuários, que é o número 19 99 954 2370. Muito bem, obrigado ao Dr. Carlos Roberto, que falou conosco, participou também de uma reunião com os vereadores. Muito obrigado pela participação. Boa noite, doutor. Obrigado, Sérgio. Quero parabenizar pelo seu trabalho, Orlândia Online, e dizer que é um prazer e a gente está sempre à disposição. Boa noite. Mais uma vez, obrigado, Dr. Carlos Roberto de Oliveira, advogado, diretor administrativo financeiro da Ares, que é a agência reguladora de saneamento aqui da cidade. Sérgio Maia para ORC. Ok, beleza, viu? Beleza de matéria feita aí com o Dr. Carlos.